Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? É, então, gente, a gente continuando o nosso âmbito das bactérias ali dentro daquela visualização que a gente teve da organização estrutural, dos tipos de bactéria, a gente tem essa ação que é colocada, né, através delas pelo benefício que elas trazem para o meio ambiente. Então, elas não são somente organismos causadores de doença, tá? Elas contribuem muito para melhorar a qualidade de vida dentro das mais diversas espécies, sistema digestório, né, de alguns organismos onde possuem bactérias, como os ruminantes, o cupim, por exemplo. O cupim possui uma bactéria que vive em simbiose com ele, que faz a degradação da celulose, transformando ela em açúcar. Tá? E os ruminantes têm alguns tipos de bactérias também que ajudam nessa quebra das fibras vegetais, e dentro disso auxilia, né, diretamente nas cadeias alimentares. Muitos desses indivíduos, esses organismos, né, que são determinados junto com tipos de fungo, eles são capazes de decompor a matéria orgânica, né, que é oriunda desses organismos mortos e os resíduos orgânicos. Com isso, eles liberam para o ambiente diversos nutrientes da composição mais simples, sendo que esses podem ser aproveitados por outros seres vivos. Tá? Então, com isso, pode observar essa ação que ocorre a partir das bactérias, né, fazendo a base da cadeia alimentar. Então, quando eles fazem essa decomposição, eles acabam disponibilizando compostos nitrogenados para as plantas, né, que necessitam dessa fixação de nitrogênio para poder crescer. Quando essas plantas morrem, elas liberam para o solo esse nitrogênio novamente na forma de amônia, que em seguida forma íons amônicos, né, que vai ser aproveitado por alguns outros tipos de vegetais, ou em vida ainda, no caso das bactérias do gênero Rhizobium, tá? Que elas se unem simbioticamente a algumas leguminosas para fornecer nitrogênio às plantas, enquanto elas recebem açúcar e compostos orgânicos. Vocês podem notar, se vocês já arrancaram algum pé de alguma leguminosa na raiz, ela forma umas bolotinhas, né, na raiz da planta. Essas bolotinhas são essas bactérias do gênero Rhizobium, tá? Que acabam se aglomerando nessas estruturas, repondo o nitrogênio, né? Pegando o nitrogênio do solo e disponibilizando para a planta e recebendo açúcar e outros compostos orgânicos para a sua maturação. Então, esses organismos também são muito importantes em estações de tratamento de esgoto, né? Onde alguns tipos de bactéria convertem a matéria orgânica em outros produtos, né, que podem ser utilizados como fertilizante, em aterros sanitários, dentro de preceitos que são usadas por aquelas bactérias anaeróbicas, né, que degradam a matéria orgânica e acabam liberando metano para o meio, que pode ser aproveitado como combustível, né? Não se tem um uso tão grande desse metano, mas é uma possibilidade que as indústrias estudam, né, dentro das formas viáveis, claro, de fazer essa decomposição e captar esse gás metano para ser utilizado dentro da própria empresa. Dentro da biotecnologia, você tem os processos de biorremediação, né, que ocorre com espécies do gênero Pseudomonas, que oxidam compostos que são nocivos à natureza, tornando eles inofensivos ao meio ambiente. Tá? Dentro da fabricação dos laticínios, você tem os gêneros Lactobacillus e Streptococcus, né? Nos vinagres, a Sectobacter
e até mesmo ácido glutâmico, né? A Corynebacterium. Produção de antibiótico, a gente tinha comentado em sala isso, né? A gente tem o fungo que produz a penicilina, mas você tem a bactéria Streptomyces que produz a neomicina, que é um tipo de antibiótico também, tá? Na produção da toxina botulínica, a Clostridium botulinum, e em processos de modificação genética de organismos, tá? Então a biotecnologia ela agrega essas informações justamente para correlacionar o que pode ser feito com esses organismos num papel direto com os organismos maiores, né, com os organismos superiores, dentro de uma ação conjunta. Então, por exemplo, na manipulação bacteriana, nessa manipulação genética que ocorre, grande parte dessas alterações entre bases genéticas se dá com o auxílio dessas bactérias que são estudadas. Na modificação, no melhoramento genético dessa planta no meio ambiente, se ela vai conseguir sobreviver de uma forma melhor, se ela vai conseguir resistir a predadores naturais de uma forma melhor. Então, se tem um papel muito grande dentro dessa ação bacteriana no meio. Da mesma forma que você tem essas bactérias que têm essa ação direta em auxiliar os organismos superiores, né? Você tem micro-organismos que são mais pesados, né? Que acabam sendo patógenos, então que podem causar mal para o ser humano, para outros animais, para outras plantas, né? E tem um potencial grande de serem utilizados como armas, tá? E isso é o que é chamado de bioterrorismo, né? Então é a liberação proposital desses agentes biológicos, não, como bactérias que são causadoras de doença, né? Mas também com tipos virais, né? Que podem atacar os organismos superiores, né? O ser humano, outros animais, vegetais, então que pode fazer com que diminua a produção vegetal, por exemplo. Então, dentro disso, esse potencial que se tem nas bactérias é chamado de arma biológica, tá? Então, essas armas elas se baseiam nessa utilização desses micro-organismos, né? Nessa utilização bacteriana, porque ele é um recurso de fácil obtenção e de reprodução. A gente comentou na última aula em sala lá, a reprodução bacteriana é muito fácil e muito rápida. Você consegue grandes colônias num curto espaço de tempo. Então isso facilita muito, tá? Essa utilização desses recursos, né? Tornando isso, tendo um potencial nocivo grande, né? Então, com o avanço da biotecnologia e da engenharia genética naquela manipulação de DNA das bactérias, né, que utiliza ela ou de uma forma boa nessa ação em conjunta com as plantas, para as plantas resistir mais a compostos estranhos ou algum predador específico, ou na fixação de nitrogênio. Mas nesses atos bioterroristas, né, também ela pode ter um melhoramento de você pegar uma bactéria e aumentar a eficácia mortífera dela, tá? Então ela possui um custo muito menor do que armas nucleares ou armas químicas, né? Porque o próprio cultivo é grande. Só que você tem um grande aporte tecnológico para o seu controle, né? Então você somente laboratórios que têm tecnologia de ponta conseguem manipular e controlar essa ação dessas bactérias mortíferas, né? Então é mais fácil reproduzir essas bactérias, mas é mais difícil dizer a elas qual que vai ser o alvo.
Então você fazer uma manipulação genética, por exemplo, para uma bactéria somente atacar seres humanos, tá? Acaba tendo um aporte tecnológico bem maior, acaba dificultando muito essa ação. Então acaba sendo mais difícil, por isso que as tecnologias elas têm que ser de ponta para que ocorra essa manipulação e ocorra o controle desses tipos bacterianos. Então, gente, essas interações biológicas, né? Claro que os laboratórios precisam ser bem estruturados para isso, tá? Mas todas as convenções que ocorrem a nível mundial tentam sempre proibir a utilização de potenciais armas biológicas, né? Tanto em pesquisa quanto desenvolvimento, mas sempre são alvos assim de grande interesse por parte das grandes potências militares, né? Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Norte, justamente pelo potencial de dano, tá? Que as mortes que podem ser ocasionadas, elas caem nas casas de milhões, tá? Debilitando, incapacitando as pessoas, né? Ou plantas, o desenvolvimento de culturas, né? E juntamente com isso espalham o pânico generalizado no meio da população. Então, claro que não é qualquer organismo que pode ser utilizado na produção de armas biológicas, né? Não é qualquer um. Então ele precisa ser considerado um organismo potencialmente patogênico, né? Ou seja, que cause doenças nos seres vivos, nos seres humanos ou em plantas, né? Para ele poder ser considerado arma biológica, ele precisa seguir alguns preceitos. Causar uma doença grave, a dose necessária para fazer efeito precisa ser baixa, então não tem que ter uma dose muito grande, né? Um período de incubação curto, onde ele se reproduza rapidamente. A população não tenha imunidade a esse tipo de micro-organismo, porque se tiver imunidade não adianta, também não resolve. O tratamento ser muito difícil e uma fácil disseminação, né? Tanto por água como por ar. Tá? A produção fácil em grandes quantidades, né? Eu tinha comentado um pouquinho ali atrás. Desculpa, gente, que tá faltando ar. Tá? A produção precisa ser rápida nos laboratórios, né? Então ele precisa ser um organismo de fácil cultivo e ele precisa se manter estável quando ele é estocado, tá? Então não precisa só limitar essa ação na produção se quando estocar ele desestabiliza, ele não consegue se reproduzir ou ele se inativa, tá? Mas dentro desses você tem alguns patógenos, né, que se enquadram nessas características. Dentro das bactérias a gente tem o antraz, né? A bactéria que causa o agente da peste negra, a Yersinia pestis. E vírus hemorrágicos, né, como é o caso do ebola, o Marburg e a varíola. Tá? Dentro dos quesitos mundiais, a gente já teve algumas amostras assim do que essas armas podem fazer, tá? A nível de mundo. Então, em 2001, 2002, nos Estados Unidos, né, algumas figuras importantes acabaram recebendo cartas contaminadas com antraz, tá? E esse bacillus anthracis causa grave doença respiratória se ela não for tratada rapidamente. O antraz ainda ele continua sendo uma grande preocupação, tá? Apesar do uso dele ter sido proibido, ele continua tendo essa grande preocupação no meio, tá? O diagnóstico bem preciso dele é difícil. Então, em países como a Coreia do Norte, né, que é uma potência bélica,
e constantemente oferece riscos à paz mundial, né, devido às constantes ameaças, e é um país que ele se nega a parar com as suas pesquisas. Ele diz que não pesquisa arma biológica, arma nuclear e assim por diante, né? Então, com esse pensamento, a Coreia do Sul, que é a vizinha, acabou desenvolvendo uma mistura microscópica, né, com inteligência artificial, que é capaz de detectar o antraz com 96% de precisão, tá? E essa detecção se baseia em microfotografias, tá? Que são analisadas, claro, com microscopia eletrônica, né? Com um aumento perto dos 20 mil vezes, e isso identifica partículas. E com isso daí, essa tecnologia é acoplada a câmeras digitais, por exemplo, né, que podem fazer esse rastreio dessas possíveis armas. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão, por exemplo, liberou uma chuva de pulgas sobre a China, tá? Os aviões japoneses passaram e pulverizaram de pulgas os inimigos, tá? Mas não eram pulgas simples, né? Quaisquer pulgas, tá? Eram pulgas que estavam contaminadas com a Yersinia pestis, né? Pestis, desculpa, que é a bactéria causadora da peste negra ou da peste bubônica. E foi uma bactéria que assolou a Europa nos anos de 1300, tá? Matando cerca de 200 milhões de pessoas, cerca de 1/3 da população europeia. E hoje isso representa a população inteira do nosso país. Essa peste, que é altamente contagiosa, ela também afeta animais, então ela acaba não afetando somente o ser humano, tá? Roedores se tornam reservatórios da doença, né? Então, com isso, a pulga e o rato são os principais transmissores, tá? Essa peste não tem um tratamento para ela, tá? E com isso ali só sobreviveu quem tinha imunidade. Então, essa possibilidade dessa disseminação de uma forma proposital desse patógeno pode causar essas catástrofes de proporção inimaginável, tá? E com isso é muito grande essa proporção. Então, dentro desse período, pessoas, né, com peste eram jogadas em rios e poços com o intuito de contaminar a água dos inimigos, já se mostrando assim, tendo um conhecimento do potencial disseminador do micro-organismo, tá? Com isso, ali muitos dizem ser uma coincidência, outros dizem que não. Colonizadores europeus trouxeram para a América a varíola, que é um vírus, né, que dizimou os indígenas da América Latina. Como não existia essa doença na América, grande parte da população indígena não tinha imunidade e sofreram muito, muitos foram mortos, né? E isso acontecia da seguinte forma. Os europeus davam roupas contaminadas, né? Roupas dos doentes, davam para os índios usarem. Então esse alto índice de contágio acabou proliferando para toda essa população, tá? Claro que em 80 a varíola foi erradicada, né, com a vacina, e com isso você teve assim as classificações que são dadas pelo CDC, né, pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, né, que é o centro americano. Então acaba trazendo esses potenciais riscos biológicos, né? Acaba trazendo à tona isso, mas de um mesmo ponto
acaba minimizando esses impactos, tá?